Pessoal, já estamos com 20 pessoas. Acho que a gente pode ir começando até para a gente deixar espaço, né, para as perguntas, para os comentários, que às vezes o tempo fica apertadinho e não dá tempo da gente ouvir a participação de todo mundo. Gustavo, vou deixar então contigo aí para fazer a abertura, a prece e a palestra. Então, vamos lá, podemos começar? Simbora. Boa noite a todos, mais uma vez. Vou falar em meu nome e pela Shirley. A gente fez o trabalho em conjunto, a gente vai fazer essa apresentação hoje. Agradecer por essa oportunidade, né, da gente poder se reunir mais uma vez aqui para poder estudar, para poder aprender um pouco mais. E é uma coisa legal que a gente vai tá aprendendo conceitos de como a gente pode se doar melhor para as pessoas, né? Que o objetivo do passe é esse, a gente se doar, né? E como a gente se doar com conhecimento, né? E com qualidade. Então, convidar todos para serenar os corações, elevar o pensamento, agradecer ao Pai pela oportunidade de podermos nos reunir para estudar, buscando a nossa evolução, agradecer a espiritualidade da Casa Paula, dirigentes, irmão Ramek, aos nossos guias e mentores que nos ajudaram, nos conduziram para que a gente pudesse estar aqui, agora, nesse momento, com disposição, para juntos a gente buscar aí o conhecimento, trazendo benefício para nós e para os outros. Senhor, no silêncio desse momento, queremos te pedir a paz e a saúde. Queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor e ver além das aparências os teus filhos, meu pai, como tu mesmo os vês, e ver o bem em cada um deles. Reveste-nos da tua beleza, Pai amado, para que possamos revelar-te à humanidade inteira. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, gente. A minha tela já está projetada aí para vocês, né? Vocês já estão vendo aí, né? Então, o tema da nossa aula, né, do nosso trabalho, é justamente o passe, que dá o título ao curso, né? E aí eu queria começar recapitulando um pouco do que a gente já falou, né, nas outras aulas, e o que isso traz de link para o assunto de hoje, né, para a atividade do passe. Lá na primeira aula, o Tiago e a Cláudia trouxeram informações sobre a dirigência de uma casa espírita, né, em especial a nossa, do irmão Ramek, e toda a egrégora que se forma para a execução das atividades. A asepsia do local, a energização do local, todo o preparo para que todas as atividades aconteçam lá. Então, assim como uma corporação, né, assim como uma empresa, existe toda uma estrutura de trabalhadores do lado espiritual que se preparam, né, para poder garantir que o trabalho aconteça da melhor maneira possível. Então, a gente tem, né, a supervisão geral do dirigente espiritual da casa, a gente tem os dirigentes ou os supervisores de cada uma das atividades. Então, lá no nosso caso, a gente tem da sala da vibração de saúde, a dirigência da sala da desobsessão, a dirigência que acompanha ali a palestra, e, não diferente, a gente tem a dirigência também do passe. Então, todas as equipes que são preparadas ali, organizadas, para garantir que o trabalho aconteça da melhor maneira. E os nossos guias, nossos mentores também, importantes, porque nos ajudam, né, a se preparar, a garantir que a gente consiga, né, através das intuições, a gente consiga manter a nossa fé no trabalho, a organização das nossas atividades para viabilizar que a gente chegue na casa, porque é um trabalho que acontece nas duas esferas. A gente precisa da espiritualidade e a espiritualidade também precisa da gente para trabalhar. Então, essa egrégora importante, né, que foi falada pelo Tiago e pela Cláudia, ajudam para a execução das atividades. Um outro ponto também que eles falaram na primeira aula, e aí que eu
gostaria de fazer o link para o assunto do passe. Eles falaram sobre os diversos tipos, né, de trabalhadores, as escalas de trabalho, né? E aí eu queria destacar um trabalho importante que é feito pelos elementais. Até o Flávio comentou na segunda aula da importância dos elementais, né? E para o passe, o trabalho dos elementais, e aí a gente fala das salamandras, dos outros seres da natureza, a importância deles para o trabalho do passe, porque eles que fazem a limpeza do trabalho que é feito ali efetivamente. Então, toda a energia que é trabalhada, toda a impureza que é retirada, né, no trabalho do passe, são esses seres que são responsáveis em ali recolher, limpar, não deixar sujeira, né, queimar, dissipar, levar para a natureza. Então, eles fazem esse trabalho importantíssimo. Como se fosse no hospital, você no centro cirúrgico, né, você tem o pessoal que é responsável ali pela limpeza. Na segunda aula, que foi o Felipe e o Aleixo, também um assunto importante que faz total sentido, né, para o nosso assunto do passe, quando eles falam dos corpos, né, tanto na visão trazida por Kardec, com 3 corpos, corpo físico, perispírito e espírito, quanto na visão mais oriental dos 7 corpos. A questão do conhecimento dos corpos e aonde e como funciona a atuação deles é importantíssimo para a gente não só aplicar um passe por aplicar, mas saber o que acontece, né? Então, a gente Gustavo, vai falar um pouquinho disso. Oi. Você está passando os slides? Não, ainda não. Ainda não. Então tá bom, desculpa. Tá? Estou só fazendo um link aqui com as aulas passadas. Tá? Então, assim, é importante a gente conhecer para saber como funciona na prática. Porque, poxa, como é que eu tomo um passe? Como é que essa energia faz para chegar até o meu corpo físico? Como é que isso vai trazer um benefício para mim? Então, a importância da gente entender essa questão dos corpos. E, em terceiro, na aula da última segunda-feira, o Aleixo trouxe as informações a respeito dos fluidos, das energias, e aí a gente destaca a questão do fluido magnético, né, e também falou sobre ectoplasma, que são os fluidos que a gente trabalha na execução do passe. A gente doa os nossos fluidos magnéticos, quando o passe é apenas magnético, ou a gente, através do nosso trabalho, enviado os fluidos espirituais, né, que vêm da espiritualidade, que a diferença é a qualidade, né? Você tem um pouco mais, esse fluido se torna um pouco mais sutil, mas é esse fluido que a gente doa, que todo ser vivo tem e que ele pode doar, porque esse fluido a gente pode estar com abundância, também pode fazer mal, né? A gente pode estar com uma quantidade de fluidos negativos, mais baixos, que aquilo também se reflete no nosso corpo físico, então a gente tem que dispersar esses fluidos para receber os novos, e através do passe é uma das formas que a gente tem para fazer essa troca, né? Então, essas aulas que precederam a aula de hoje trazem os conceitos que a gente vai falar hoje e vai se falar daqui para frente. Então, todo o processo é encadeado, tá? E aí eu vou começar. A gente preparou uma apresentação, e aí nele a gente tem a parte dos conceitos, que eu acho que faz sentido a gente ler, e aí depois a gente discute, comenta, complementa. Tem alguns vídeos, né, da parte mais técnica, e aí no final eu vou passar a palavra para a Shirley, que ela trouxe um material bem interessante sobre como o pensamento, as vibrações afetam a parte física, né, através dos cristais de água, um experimento que foi feito, bem interessante para a gente saber assim, ter no nosso coração, ter no nosso sentimento que o passe é uma doação que vem da nossa vontade, da nossa intenção, né? E aí a Shirley vem trazendo, mostrar assim, prática, comprovado, como é que isso acontece de fato, né? Como um experimento conseguiu comprovar que a força de um pensamento, a força de uma vibração consegue interferir na matéria, né? Então, vamos lá, vamos começar.
E aí a gente tem os tópicos que a gente vai abordar hoje, o passe, a gente traz um pouco da história, né, os passes ao longo da história, como os passes atuam, os tipos de passe quanto à classificação, materiais, espirituais, os tipos de passe, aplicação ao coletivo, autopasse, à distância, quanto ao método padronizado ou livre. E aí a gente entra na parte mais técnica ou prática, né? Como é que são as aplicações, né? A imposição de mãos, o passe longitudinal, dispersão, transversal. E aí a gente finaliza com a parte da higiene das transmissões e as recomendações. Tá? Vamos lá. O passe. Se a gente tiver que dar uma definição, né, e a gente começa a ler, a pegar as literaturas, a mais comum fala que o passe é a cura através da imposição de mãos, né? Essa é a definição talvez mais clássica que a gente vai encontrar. E aí vamos ver o que o texto diz. O passe é uma transfusão de fluidos de um ser para o outro. Emmanuel o define como uma transfusão de energias fisiopsíquicas. Beneficia a quem o recebe, porque oferece novo contingente de fluidos já existente. Emmanuel considera equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos, e compara sua ação à do antibiótico e à da asepsia, que servem ao corpo, frustrando instalação de doenças, né? Então, é um pouco daquilo que a gente falou. É a troca de fluidos. Um dos livros que a gente utilizou como base no estudo foi esse daqui, né? Passes e Radiações, do Edgar Armond. Depois eu passo a biografia. Acho que eu cheguei até a passar o PDF para vocês lá no grupo, né? E aí ele traz aqui um ponto interessante, que ele diz que o homem encarnado ele se nutre de 3 fontes básicas, né? Do alimento sólido e líquido que a gente ingere, do ar que a gente respira e das energias da natureza, né? O sol, o mar, a natureza, tudo que a gente consegue captar, e dos fluidos e dos raios cósmicos que a gente tem, né? Que a gente absorve pelo nosso centro de força. E aí que a gente entra com o passe. O passe é a manutenção desse fluido, é a troca desse fluido. E aí a gente pega também uma definição de Emmanuel, que está no livro do Caminho, Verdade e Vida, sobre passe. Porque quando a gente fala sobre imposição de mãos e sobre cura, a primeira imagem que, pelo menos na minha cabeça, vem é Jesus, né? Jesus fazendo a imposição de mãos. Tem diversas passagens no Novo Testamento falando sobre que ele curava, né? Com a imposição de mãos, que ele reunia o povo. Tem até as passagens aqui, depois a gente vai passar, que ele reunia o povo do final do dia e abençoava e irradiava, e muitos eram curados. E que, inclusive, ele falou para os apóstolos que, assim como ele também, que ele curava as pessoas, os apóstolos podiam fazer, e eles saíram e passaram a fazer esse tipo de atividade. E aí vamos ler aqui. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Isso está em Marcos, capítulo 5, versículo 23. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos, de novo, o movimento socorrista do plano invisível através da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. Representam a continuidade do esforço do Mestre
para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto aos obtidos por Jesus junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O Mestre sabe, enquanto nós, outros, estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando, por nossa vez, a obra de amor através das mãos fraternas. Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior. Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Então, Emmanuel traz aqui um pouco do sentimento que a gente tem. E Jesus falou, vocês podem fazer o que eu faço. Depende do sentimento de vocês, né? Nós somos centelhas divinas, nós temos o poder de Deus dentro da gente. Vale a nossa intenção de como aplicar. E o passe é um bom instrumento para isso, né? A gente faz o bem sem olhar a quem. Muitas vezes a gente não conhece a pessoa que a gente está aplicando. A gente não espera nada em troca, né? Então a gente está ali de graça. E o quão melhor a gente puder fazer esse serviço de coração, mais ele recebe e mais a gente recebe também. E antes de eu entrar aqui no passo ao longo da história, se a gente pegar, principalmente as mães, as avós, quando as criancinhas estão doentes, né, os bebezinhos estão doentes, o pessoal vai lá, faz uma oração, né? Vamos rezar. E às vezes até estende as mãos sobre a criança. Aquilo dali, o sentimento, a fé da pessoa que está fazendo, realmente opera milagre. Porque ela está com um sentimento ali puro, com amor, com desejo, com fervor daquilo acontecer. Então, ela está dando um passe ali na criança. Ela está emitindo uma vibração de amor sobre a criança. E ela recebe. Ela recebe porque, além do magnetismo, além do fluido da própria pessoa que está fazendo a oração, ela recebe ajuda espiritual por meio desses pedidos que são feitos. Então, assim, a gente tem muito poder. Então, quando a gente faz a oração, a gente se conecta com o alto e as coisas acontecem. Então, a gente precisa utilizar dessa ferramenta da oração para os outros e para nós mesmos também, como a gente vai ver mais para frente no autopasse. E aí, eu fui pesquisar porque, como eu tinha dito, quando a gente fala de passe, imposição de mãos, a primeira pessoa que vinha para mim era Jesus, né? Falei, poxa, mas como era isso antes de Jesus? E aí, quando eu comecei a ler o livro que tinha na capa um egípcio, eu falei, ops, já tinha reportado alguma coisa disso para o passado, né? E aí a gente foi pesquisar um pouquinho sobre como é que era isso no passado, como é que eram esses tipos de tratamento, se já existia esse conhecimento antes de ser mais disseminado através das ações de Jesus. E aí a gente viu o seguinte, o passe nasceu nas civilizações antigas, como um ritual das crenças primitivas. A agilidade das mãos sugeria a existência de poderes misteriosos, praticamente comprovados pelas ações cotidianas da fricção que acalmava a dor. As bênçãos foram as primeiras manifestações típicas dos passes. O selvagem não teorizava, mas experimentava instintivamente e aprendia a fazer e a desfazer as ações com o poder das mãos. A técnica de cura pela imposição de mãos remonta os horizontes primitivos da pré-história. E aí a gente trouxe alguns exemplos aqui. Na Caldeia e na Índia, magos e brahmanes curavam pela aplicação do olhar, estimulando a letargia e o sono. No Egito Antigo, no templo da deusa Ísis, multidões aí acorriam, procurando alívio dos sofrimentos junto aos sacerdotes, e lhe aplicavam as imposições de mãos. Você tem que ficar ali, que às vezes pega no... Deixa eu ver se eu posso controle aqui para baixo. Foi. Na Idade Média, com o passar dos tempos, curandeiros, bruxas, mágicos, faquir e até mesmo os reis Eduardo
o confessor, Olavo, Santo Rei da Noruega e vários outros utilizavam os toques reais. Então, existia já aí, não existia uma explicação, mas existia uma crença, porque esse conhecimento ficava restrito a poucas pessoas, né? E aí ficavam, por exemplo, os reis, eles mantinham essas pessoas que tinham esses conhecimentos no palácio para, mediante alguma necessidade, eles estarem ali para aplicar a cura, entre aspas, né? E aí, antes da gente falar aqui de Jesus, quando eu falei lá do conceito, que o conceito mais comum que a gente podia definir sobre o passe era a cura pela imposição de mãos, existem alguns parênteses aí, porque existem outras técnicas de se aplicar o passe, como o sopro. Os exemplos, o passe à distância, não deixa de ser, muitos chamam de vibração, não chamam de passe. Mas o sopro é uma coisa comumente usada também. Claro, tem que se ter muito cuidado com a higiene, com a forma, a pessoa tem que conhecer muito bem como é que se faz isso para não fazer mais mal do que bem. Mas a questão da imposição das mãos é porque, através dos dedos, você consegue canalizar e consegue direcionar as vibrações para o lugar que você deseja. Então, por isso que é mais comumente utilizado o passe pelas mãos. E, então, a gente pode concluir que Jesus era um passista, né? Então, e ele tinha um potencial magnético inigualável. É o maior, como o texto diz aqui, é o maior exemplo de médium curador. Ele era, além de um médium espetacular, um médium do Cristo planetário, ele tinha o seu espírito tão evoluído, a sua energia tão sutil, que com um leve toque ele curava as pessoas. Então, assim, isso era uma característica dele. Mas como ele diz que ele pode fazer isso, ele podia fazer isso, e ele diz que a gente também pode fazer isso. Depende de nós, né? É por isso que realizou tantas curas. Os que tinham merecimento para serem curados eram curados. Jesus doava fluidos terapêuticos medicamentosos e ensinou os seus discípulos tal meio de cura e recomendou-os claramente para também realizarem. Curai os enfermos, em Mateus, capítulo 10, versículo 8. E aí tem outra passagem que dizia: no final do dia, quando as tarefas diárias eram encerradas, as pessoas levavam seus parentes até Jesus na esperança de serem curados. Lucas nos informa sobre outros poderes curativos de Jesus. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias moléstias lhes traziam, e ele os curavam, impondo as mãos sobre cada um. Isso está em Lucas, capítulo 4, versículo 40. E aí, eu e Shirley, a gente estava conversando no domingo, e ela trouxe diversas outras passagens do Novo Testamento que citava isso, sobre as curas que eram relatadas pelos apóstolos, né? Sobre o caso do leproso, sobre o caso de Lázaro. Então, ficou registrado, e isso começou a atiçar as outras pessoas para tentar descobrir como ele consegue fazer isso, que ele consegue fazer isso, né? E aí as pessoas foram evoluindo no conhecimento. E como os passes atuam? Os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito, e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. Está na Gênese de Allan Kardec, capítulo 14, item 18. E aí, quando a gente falou lá da aula 2, né, que o Felipe e o Flávio trouxeram a questão dos corpos, como é que eles se interligam, a gente tem uma imagem aqui. A gente tem o perispírito, a gente tem o duplo etérico, né, que é onde que ficam os chakras, e a gente tem o corpo físico com os plexos nervosos. E a gente tem a ligação, por exemplo, de cada chakra com cada plexo nervoso, com cada parte do corpo que ele está interligado, né? Quando você aplica o passe,
você ativa, essa vibração entra por esses vórtices do pletérico, ou do perispírito também, que vai interligar com ele, e chega até o plexo nervoso. Então, é esse link que é entre o corpo físico e o corpo extrafísico, né? Você tem o perispírito ali no meio. Então, é através daí que a sua energia, que o seu fluido sai de você, magnetismo, e entra no corpo físico através dos plexos nervosos que distribui pelo corpo físico. E ainda o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, assinala a existência de 7 principais estruturas espirituais de natureza eletromagnética, denominadas centros vitais ou centros de força, os quais governam bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Então, ele explica essas entradas que tem no perispírito, né? A gente vê que no espiritismo a gente fala de perispírito, os orientais falam dos chakras, né? E a gente entende que os chakras ficam no duplo etérico, que fazem essa interligação com o corpo físico. As energias magnético-espirituais do passe são processadas no perispírito do receptor através dos centros de força ou dos centros vitais perispirituais, alcancem os plexos nervosos do corpo físico, distribuindo-se, então, nas províncias orgânicas. Então, é dessa forma que o passe atua na prática no corpo. Então, ele sai de você através do seu magnetismo, e aí você tem técnicas que você pode direcionar. Se a pessoa tem um problema específico, você direcionar a tua vibração naquele lugar, naquele chakra ou naquele centro de força relacionado ao lugar no corpo físico que ela está com uma deficiência de energia, para você atuar ali. Ou dissipar. Às vezes você está com muita energia num determinado lugar do teu corpo e você precisa dissipar essa energia, porque o excesso de energia também faz mal. Ou você fazer aquela energia circular no teu corpo. Tá? E aí vamos entrar aos tipos de passes. Posso abrir só um parênteses? Claro, enquanto eu bebo água. Rapidinho, só para complementar o que você falou. Se por acaso tiver dúvida do que fazer, você pode direcionar, pedir à espiritualidade maior que guie aquela tua energia para o lugar adequado. E eles mesmos vão fazer isso com fluxo de energia para você, para gente, para quem está dando passe. Porque muitas vezes na hora a pessoa não pode não sentir, não está tão conectada e não sentir. Se pintar algum tipo de dúvida, faz uma oração, pede para que a espiritualidade maior que está em torno direcione esse fluxo para o lugar correto, que vai ter o mesmo efeito. É isso. Beleza, Flávio, obrigado. E a gente não pode esquecer nunca disso. A gente nunca está sozinho, principalmente num trabalho de passe, que é recomendado que só se faça numa casa espírita, num centro, enfim, num lugar apropriado, porque já existe aquela egrégora formada, já existe um trabalho de asepsia para tratar aquela energia, já existem as orientações, as intuições. Às vezes, durante o próprio passe, você vê, putz, não sei porque minha mão foi direcionada para uma tal região. Eles te intuem, ou eles acabam fazendo por você, né? Então, a gente não pode esquecer desse ponto. E aí, vamos entrar aqui na classificação dos passes. Quanto à origem dos fluidos administrados durante o tratamento espiritual, podemos dividir o passe em 2 grupos, os materiais e os espirituais. Os passes materiais, magnéticos, são aplicados pelos operadores encarnados, que a isso se dedicam, mesmo não sendo médium. Nós estamos doando, lembra, o nosso fluido magnético. Todos nós temos. Isso não tem nada a ver com mediunidade, até porque sabemos que todos somos médios, cada uma numa escala diferente. Mas o passe material, você conhecendo a técnica, você não precisa ser um médium ostensivo para poder aplicar. Consistem na transmissão, olha lá, pelas mãos ou pelo sopro, de fluido animal do corpo físico do operador para o doente. Sendo a maior parte das moléstias desequilíbrios do ritmo normal das correntes vitais do organismo, os passes materiais tendem a normalizar esse ritmo ou despertar as energias dormentes, recolocando-a em circulação.
obedecem a uma técnica determinada e, feitos empiricamente por pessoa ignorante, tornam-se prejudiciais, produzindo perturbações de várias naturezas. Então, assim, gente, apesar da nossa vontade, da nossa intuição, a gente vai ver que existem técnicas para se aplicar. Você precisa fazer de uma maneira que seja coerente com o que for orientado, porque realmente pode trazer mal para a pessoa que você está aplicando e para você. Né? Se você, por exemplo, não fizer uma limpeza, ou o que a gente chama de autopasse, né? Depois de encerrar, ou, por exemplo, você vai fazer uma dispersão e concentra aquela energia, você acaba retendo aquela energia com você. Então, existe uma série de pontos que precisam ser observados para não fazer mal, nem para você, nem para a pessoa que está recebendo o passe. Vamos lá, os passes espirituais são realizados pelos espíritos desencarnados, através dos médicos, ou diretamente sobre o perispírito dos enfermos. O que se transfere para o necessitado não são mais os fluidos animais encarnados, mas outros, mais finos e mais puros do próprio espírito operante, ou dos planos invisíveis, captados no momento. Os espíritas normalmente utilizam pouco as ajudas materiais da primeira categoria, ou seja, dos passes magnéticos, sem o auxílio da espiritualidade, que concernem mais aos magnetizadores profissionais e aplicam mais amplamente os passes espirituais, com o auxílio dos espíritos, e que, por falta de conhecimentos adequados, não conseguem diferenciar um do outro. E aí a gente pode concluir o seguinte: se a gente está num centro espírita, se a gente está numa casa, se a gente sabe que existe uma egrégora, se a gente sabe que existe uma falange, né, uma supervisão, assim, a tendência é que o nosso trabalho seja orientado. E é um trabalho em conjunto, você é o meio pelo qual essas energias vão chegar àquele que você atende. Poderia chegar sem o médium? Poderia chegar sem o meio? Poderia. Mas eles utilizam de nós, porque nós somos a ferramenta, e também é importante para nós esse tipo de trabalho. Né? E aí faz com que a nossa energia, o nosso fluido animal, chegue para a pessoa. Muito chamou isso também do passe misto, né? que utiliza o passe espiritual e o passe magnético. Fluido. Apesar da gente já ter falado um pouquinho de fluido, eu vou passar aqui pelo conceito que o Aleixo também já falou na última segunda-feira. O termo fluido é genérico e indica as emanações, as radiações físicas ou orgânicas provindas de outras pessoas no ambiente que se situe doente, ou de espíritos desencarnados. O fluido provindo de uma pessoa encarnada nada mais é do que o magnetismo humano, emanação de matéria orgânica, força animal existente ou decorrente da atividade das células que formam o corpo físico. Este fluido, esta emanação, podem ser bons ou maus, benéficos ou perniciosos, segundo a condição física ou moral do emissor, e concorrem a formar as suas auras individuais. Então, nesse último parágrafo aqui, tem um ponto importante, que a gente também vai falar um pouquinho mais na frente, que é a qualidade, a preparação do trabalho do passe. A gente costuma falar, às vezes na terça-feira, mais no domingo, que a gente tem um bate-papo mais aberto, sobre a importância da preparação para os trabalhos. Não é só quem senta na mesa, não é só quem trabalha na salinha, não é só quem trabalha no passe. A preparação é para que a gente possa tornar o nosso fluido, a nossa energia, o nosso ectoplasma, cada vez melhor aproveitável pela espiritualidade. Né? Então, se a gente manter os bons pensamentos, não só na sessão, mas se a gente puder cultivar esse hábito, a questão da alimentação, a questão da bebida, a questão da concentração, tudo isso vai interferir no fluido que você gera e que você doa. Então, faz parte também do seu trabalho de caridade a qualidade desse material que você está doando. Doando numa atividade do passe, doando sentado lá na assistência, porque ali a falange da casa está captando a energia para os diversos trabalhos que estão acontecendo. Então, todos nós estamos ali por um motivo. Todos nós somos utilizados.
né? Então, assim, todo mundo é trabalhador. Então, quanto melhor preparado a gente estiver, melhor o trabalho vai ser executado. Vamos lá. Quanto à aplicação, a gente tem passes individuais e passes coletivos. E aí, qual é a diferença? O passe individual, como diz o nome, é aquela relação de 1 para 1. Você dá individualmente na pessoa, que é o que a gente geralmente faz na Casa Paula. Agora, em lugares que você tenha uma quantidade menor de passistas, ou você tem um volume muito grande de pessoas a serem atendidas, tem que se optar, geralmente se opta, né, pelo passe coletivo, onde você tem ali um dirigente que faz a oração, faz a vibração, e os médiuns ficam não na relação de 1 para 1, mas ficam em postura para poder abranger a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, a diferença basicamente é essa. Autopasse, importantíssimo. Quando a gente trabalha, eu vou ler aqui e depois a gente comenta, né? Essa é uma modalidade bastante útil, porque permite ao próprio doente e aos médiuns trabalharem sua própria cura e utilizarem os recursos imensos que estão à disposição de todos pela misericórdia de Deus, Criador e Pai. Justamente por causa das contaminações diretas que sofrem a todos os momentos, devem os médiuns se utilizar, sobretudo eles, do autopasse para a limpeza psíquica de si mesmo e do recarregamento de energias dos plexos e centros de força. É recomendado que o aplicador faça o autopasse no início e no término das sessões de aplicação, de forma que se prepare para o trabalho e se reenergize ao término. Então, gente, como o texto diz, a gente precisa cuidar da gente para a gente poder cuidar do outro. E aí, quando a gente faz um autopasse, a aplicação das mesmas técnicas que a gente faz quando vai aplicar na pessoa. Se a gente faz um autopasse antes do trabalho, a gente está limpando as nossas energias ruins para preparar a energia que a gente vai doar para aquelas pessoas. E quando a gente faz isso no término, a gente está tirando aquelas energias que a gente captou ali do trabalho, porventura, energias baixas, sujeiras, larvas, e a gente tem que se livrar daquilo. Então, a gente faz o nosso autopasse, a nossa limpeza, para a gente sair dali bem, né? Para não sair com dor de cabeça, dor nas costas, dor no corpo, o mal-estar, porque é inerente do trabalho. A gente está mexendo com essas energias. Então, é importante a gente fazer essa limpeza em nós mesmos, que, inclusive, a gente pode fazer em casa, né? Não é recomendado a gente aplicar passe em outras pessoas fora de uma casa, pelo que a gente já comentou, pela egrégora, pela preparação, pela proteção, pela limpeza dos elementais que a gente falou lá no início, mas o autopasse, né, a gente pode fazer de preferência no banho, porque ali o fluxo da água já leva o que tiver que levar embora, então a gente pode aplicar o autopasse, é importante, né? Quanta energia a gente lhe dá durante o nosso dia, durante a nossa semana, então é um hábito, é uma prática importante a gente fazer isso para o nosso bem. Tá ok? Eu tinha colocado aqui um vídeo, vamos ver se a gente consegue sair aqui da apresentação. Um vídeo sobre o autopasse, uma aplicação, né? Um exemplo. Depois eu explico. A gente não ouve som, tá, Gustavo? Mas acho que dá para entender tranquilamente. Deixa eu dar um pause aqui. Eu não consigo... Tem alguma forma que consiga sair o som? Acho que você teria que parar de compartilhar e compartilhar de novo com som, não? Com o som. Tá, mas eu deixa ele passar o vídeo todo e eu explico aqui o que ele fez. Tá, vou começar o vídeo de novo, então.
Então, vamos lá. O que ele fez aqui? É um exemplo, tá? Não existe uma regra de como fazer. E eu vou falar o que eu penso também. Ele começa aqui, e aí muitos indicam, você coloca as mãos, eles chamam as mãos em antena, para você captar as energias do universo. Então, ele começa fazendo isso. Para captar, você faz uma oração, pedindo que você possa receber as energias para poder fazer a limpeza do seu corpo, e aí depois você receber as vibrações. No caso desse autopasse, ele só faz a dispersão, ele só está fazendo a limpeza. Então, ele começa fazendo uma limpeza transversal, que ele cruza o braço na frente do corpo, então você está fazendo a sua limpeza. E depois ele faz o que eles chamam de um passe longitudinal, de cima para baixo. Então, ele está tirando da frente, tira das laterais, tem gente que tira das costas também. Então, é uma forma de você fazer autopasse. Como eu faço autopasse? Da mesma forma, a gente agradece, pede a proteção da espiritualidade para o seu passe. Você faz esses passes de dispersão para você poder limpar o teu corpo. Então, como ele fez ali, ele faz dos plexos dos chakras ou dos centros de força superiores, no meio e embaixo. Então, ele faz essa limpeza transversal, faz a limpeza longitudinal. E aí, em seguida, você pode fazer a vibração. Já que você está limpo, você pode pedir à espiritualidade que você possa receber a vibração. E aí você jorra essa vibração. Da mesma maneira que você faz isso numa pessoa, vibrando sobre uma pessoa, você faz para você também. Então, você primeiro se limpa, você primeiro capta essa energia do universo, Você pede para receber, e aí você, diante dessa energia, você faz aquela limpeza do seu corpo e depois você recebe a vibração, tá? Deixa eu voltar aqui, então, para o material. Passe à distância. Muita gente chama de passe à distância, outros chamam de vibração por não ter a questão de estar diretamente com a pessoa ou não utilizar as mãos. Então, assim, o passe à distância é quando você quer dedicar aquela vibração. Então, é uma oração, uma vibração. Se concentre, peça a espiritualidade que permita que aquela vibração chegue àquela pessoa para um determinado fim. Então, é mais uma questão voltada à oração. Tá? Eu vou avançar aqui. Quanto ao método, a gente tem os passes padronizados e os passes livres. Tá? Tudo isso, como eu falei lá no início, a gente pegou dos 2 livros de referência que depois eu passo para vocês. O Passes e Radiações e o Passe e Curas Espirituais. Então, os conceitos que eles dão. O passe padronizado são recomendados tendo em vista principalmente as casas de muito movimento, onde haja necessidade de atender um público numeroso, quando os passos comuns, livres, feitos de forma pessoal pelos médiuns ou pelos espíritos desencarnados, não encontram possibilidade de aplicação. Não há necessidade de incorporação de espíritos para esses passos, conquanto esta pode haver ou deixar de haver sem que os resultados sejam alterados. Passes livres, aplicados sem um método específico, com cada passista agindo ao seu modo, seguindo a sua intuição. Neste caso, a atenção deve ser redobrada para que não haja a indisciplina e o aparecimento de outros vícios e defeitos mais graves, a influenciar negativamente na transmissão do passe curador. Então, gente, o que a gente hoje tem lá na Casa Paulo? A gente tem médiuns com formações diferentes, vindos de centros diferentes, e aí, como a gente não tem essa necessidade de atender muita gente, como outras casas, a gente tem essa flexibilidade de se aplicar o passe livre. Então, cada um aplica o passe da maneira que aprendeu, da maneira que entende que é a melhor forma. É certo ou errado? Não existe isso. A gente só tem que tomar cuidado com a questão do fenômeno, com a questão da nossa intenção em aplicar o passe. Tá? Então, assim, não tem... Se a gente, por exemplo, atendesse 100, 200, 300 pessoas, como, por exemplo, acontece no Ramatiz, como, por exemplo, acontece no Frei Luiz, ou outras casas que atendem muita gente,
Você precisa de um passe padronizado até para aquele tempo ser mais ou menos cronometrado. Você ter aquelas ações previamente combinadas, porque você precisa atender um volume, né? Nos passes livres, não tem tanta rigidez nesse processo. Mas, mais uma vez, a gente tem que se fixar no conhecimento dos conceitos, do que é feito, e tomar cuidado com os fenômenos, né? Cuidado com as manifestações. A gente já viu ali, o passe magnético, você não precisa ser incorporado. Não precisa, não é que seja errado fazer incorporado. Cada um tem um jeito. Às vezes o guia trabalha ali. Quantas vezes eu já dei o passe ali na Casa Paula e a própria pessoa que é atendida, ela incorpora e faz a limpeza e às vezes me dá um passe também, né? Então, é só a gente ter cuidado com o bom senso na hora de se aplicar. Tá? Aplicações. Então, a gente tem a mais básica, né, que é a imposição de mãos. Tá? Esses conceitos aqui foram tirados do livro Cura-se e Cure pelos Passos, de Jacob Mello. Tá? Imposição de mãos. Essa é a técnica mais comum e universal de aplicar o passe. Basta estender os braços para frente do corpo, pondo as mãos sobre a cabeça do paciente ou sobre outra parte que se deseje magnetizar, ficando as mãos espalmadas para baixo, sem fazer força. Gente, basicamente, imposição de mãos. Como usar? Pode-se realizá-los com uma ou duas mãos. Mãos paradas sobre um determinado centro ou região, pelo tempo que for indicado, solicitado ou conveniente. Como funciona? Característica fundamental é a de concentração de fluidos. Se aplicados perto do corpo, serão concentradoras e ativantes. Se aplicadas distantes, serão concentradoras, calmantes. Então, gente, mais uma vez, mesmo com essas aulas, essas palestras, é importante que estudem para entender o detalhe, para entender como funciona cada técnica, para a gente poder aplicar com consciência. Tá? E aí, para que serve esse tipo de passe? Suprir as carências fluídicas do paciente. Os passes longitudinais. E aí a gente lembra lá do primeiro vídeo do autopasse que a gente viu. Como técnica, os passes longitudinais são aqueles feitos ao longo do corpo do assistido, da cabeça aos pés, de cima para baixo, com as mãos abertas e os braços estendidos, normalmente sem nenhuma contração e com a flexibilidade para executar os movimentos. Como usar? Aplicados ao longo do corpo ou de uma região do corpo. Podem ser aplicados tanto na frente como das costas do paciente, com uma ou com as duas mãos. Sempre no sentido da cabeça para os pés. Retornar com as mãos fechadas, de preferência por fora do corpo do paciente, seja lateralmente, seja trazendo junto do próprio corpo. Por que isso, gente? Imagina que você está fazendo uma limpeza numa pessoa, você está começando da cabeça aos pés. Então, estou raspando. Se eu subo com a mão aberta, eu estou trazendo tudo de volta, né? Então, quando ele fala assim, estou raspando, fecho a mão e trago para cima de novo. Então, eu estou raspando, trago para cima e fecho de novo. Tá? Por isso que ele diz que para você subir ou lateralmente, senão você acaba sujando tudo aquilo que você acabou de limpar. Para que ele serve? Especialmente para o equilíbrio geral do paciente e para todas as funções que normalmente se espera dos passes gerais, especialmente os dispersivos de menor intensidade. Dispersivo, gente, o que é? Jogar para fora, limpar. E aí a gente fala aqui dos dispersivos. Os passes dispersivos mudam a frequência que vibram os fluidos que congestionam os centros vitais dos enfermos, normalmente tornando-os menos densos. Direcionam as energias acumuladas no paciente para os pontos aonde elas estão carentes. Dissipam os núcleos energéticos em formação, geralmente oriundo de monoideias negativas. Ajudam vigorosamente no arrastamento de dores e infecções, notadamente quando intercalados com as imposições localizadas. E ainda se apresentam como verdadeiras máquinas de diálise energética, fazendo com que as energias estacionadas do paciente circulem pelo organismo do magnetizador e ao paciente e retornem em padrões reajustados para suas necessidades. Então, o dispersivo você vai fazer circular aquela energia. Então, aquela energia que está ruim vai para fora, ou se você tem uma energia que está acumulada num determinado ponto, você vai fazer com que aquela energia circule. Né? E como a gente falou lá atrás, a energia acumulada num determinado lugar,
ela também causa problema. Ela vai causar um distúrbio, ela vai causar dor, ela vai causar doença. Então, é importante fazer o passe também dispersivo para poder fazer esse realinhamento. Passes transversais. Voltando-se a mão junta, voltando-se as mãos juntas com os braços estendidos para o ponto onde se deseja atuar magneticamente, os passistas digitais direcionam seus dedos enquanto palmares voltarão as palmas, ou com os dedos ou com as palmas, voltarão as palmas das mãos, perto ou distante do corpo do paciente, conforme se pretenda trabalhar ativamente, trabalhar ativantes ou calmantes. Tem gente que trabalha com a palma da mão, né, o fluido saindo da palma da mão. Tem gente que trabalha, que eles chamam ali dos digitais, com as pontas dos dedos. Então, são técnicas diferentes também. Assumir mentalmente a postura de não doação, a fim de não congestionar o centro que se está trabalhando. Então, naquele momento, você está retirando, você está limpando. Então, na sua cabeça, você tem que vibrar que você está limpando. Quando ele diz aqui, não assumir a postura de doação. Naquele momento, eu não estou doando. Porque senão você acaba misturando as energias que você está jogando para aquele lugar. Se eu estou limpando, é isso que está acontecendo. Se eu estou doando, é isso que está acontecendo. Cada um no seu momento específico. Como usar? Por abrangerem toda a extensão dos centros vitais, por serem aplicados com rapidez, as características de dispersão a ele associada é muito vigorosa. Em que eles são mais eficazes? No caso de pessoas com enxaquecas, dores localizadas, peso na cabeça, respiração difícil, irritabilidade em geral, os dispersivos pelos transversais resultam em formidades e quase imediatos alívios. Tem um outro vídeo aqui. Deixa eu ver se faz. Aqui ele está fazendo um transversal. O braço cruza na frente do corpo. Ele está cruzando e está jogando fora. E observem a mão, como a mão volta fechada para cima. É porque está muito rápido. Mas a mão, quando volta para o meio do corpo dele, está fechada. Para não trazer a sujeira, a impureza de volta para o paciente. Se eu não me engano, tinha um outro vídeo. Também, depois eu procuro e coloco lá no vídeo. Higiene nas transmissões. Na cura pelos passes, sendo estes uma transmissão de fluidos de um organismo para o outro, compreende-se perfeitamente bem que é necessário que esses fluidos sejam bons, suaves, limpos, estimulantes e puros, para que produzam efeitos salutares. Referindo-se à preparação para os trabalhos de efeitos físicos, segue a consideração de André Luiz. Alguns encarnados, como habitualmente acontece, não tomavam a sério a responsabilidade do assunto e traziam consigo emanações tóxicas, oriundas da nicotina, da carne e aperitivos, além das formas de pensamentos menos adequados à tarefa que o grupo devia realizar. Como se vê, ele demonstra que a carne é alimento tão tóxico e desaconselhável quanto o fumo ou o álcool. E não se trata de uma opinião pessoal, mas sim da indicação de efeitos reais observados diretamente do lado de lá, por observador altamente credenciado. Isto exige que os operadores encarnados, tanto quanto possível, tenham boa saúde, sejam sóbrios na alimentação, no vestuário, nos costumes e altamente moralizados. E, gente, a referência bibliográfica de André Luiz traz muitos exemplos disso, né? Porque ele atua, ele visita, ele acompanha vários trabalhos mediúnicos e ele mostra, na prática, o quão isso impacta no trabalho. Então, se a gente se predispõe a fazer um trabalho desse, que você vai doar aquilo que é seu, a gente tem que se preocupar em doar o melhor possível, né? Então, pensem na preparação. Existem casas que especificam a preparação. Olha, na casa tal, você tem que ficar 24 horas que antecede o trabalho sem comer carne. Alguns falam que você pode comer peixe, outras
pedem para não ingerir nenhum tipo de alimento de origem animal, sem beber, sem ter relação sexual, assim, para você tentar preparar naquelas 24 horas o seu fluido para você doar aquilo. Porque se você tiver com fluido ruim, é esse fluido, mesmo que a espiritualidade trabalhe nesse fluido, é um fluido ruim que você está doando. Então, assim, qual é a prática da caridade que você está ali naquele momento? Você só está ali mecanicamente, né? Atendendo, doando, né? Tem que pensar na intenção. Eu estou ali para fazer um trabalho, então eu vou me preparar para o trabalho, eu vou fazer da melhor maneira possível, eu vou tentar, no que antecede o trabalho, não tentar me envolver em problemas que me desarmonize, cuidado com os noticiários, cuidado com o que houve, tentar se harmonizar para a gente prestar o melhor trabalho possível, né? Recomendações. E aí também são só recomendações, né? Aí vale o bom senso de cada um, tentar entender e aplicar, né? Não prestar orientações mediúnicas durante a aplicação do passe. O passe não é atendimento, não é conversa, né? Não é consulta, o passe tem um fim específico. Não transmitir o passe em estado de psicofonia ou transe mediúnico. Ele diz aqui é incorporado, tá? Evitar qualquer tipo de exibicionismo, tais como gesticulação excessiva, ruídos, respiração ofegante, bocejos e cacoetes diversos. Manter-se num clima de vibrações elevadas por meio da prece, estudo e esforço de melhoria moral. Cuidar da nutrição e da saúde de forma satisfatória. Participar das reuniões de estudo ou de esclarecimento doutrinário que, em geral, antecedem o trabalho do passe. Não aplicar passe se faz uso de substâncias tóxicas viciantes de qualquer natureza, álcool, fumo, psicotrópicos, etc. Se encontra em estado de desequilíbrio emocional ou mental, se está organicamente debilitado por doença, idade e tratamento médico. Seguir as orientações da doutrina espírita para a aplicação do passe. Gente, a gente está doando, mais uma vez, é um trabalho de caridade. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Agora, se a gente observar todos esses itens e todas as recomendações e a questão de higiene que a gente falou aqui, a gente está fazendo isso para quem a gente atende, mas o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Se a gente manter a vibração positiva, se a gente se manter no estudo, se a gente cuidar da nossa alimentação, se a gente cuidar do nosso pensamento, se a gente cuidar do nosso sentimento, das nossas atitudes, quem está sendo beneficiado antes do outro? Somos nós mesmos, né? Então, vale a reflexão. E aí, gente, eu vou passar a palavra para a Shirley Pan, que ela vai mostrar ali muito legal o material na prática de como as vibrações, as energias afetam na parte material, tá bom? Eu vou te compartilhar a tela. Shirley, você não vai compartilhar não, né? Você vai mostrar, Não, né? não, eu só vou mostrar. Deixa eu compartilhar. Muito legal. Acho que eu parei, né, gente? Então, eu trouxe esse livro da Mensagens da Água, né? E foi um livro que eu gostei muito, que, assim, eu me considero, assim, ainda na infância, né? Então, para criança pequena, né? O material é muito importante, né? Você não vai dizer, 1 mais 1 é igual a 2. Aí você tem que mostrar um bloco, mais esses são 2 bloquinhos. Então, eu achei interessante que eu conheci esse livro aqui, ó, Mensagens da Água. Estão vendo? Dá para ver? Então, Sim. é um trabalho muito interessante que ele publicou esse livro, ó, o professor Masaru Emoto, ó, é um japonês que fez um trabalho, ele é bioquímico, né? E ele começou a estudar sobre a água em 1994. E em 2004 ele conseguiu publicar as observações que ele fez. Então, ele colheu água do mundo inteiro. Então, aí ele botava uma gota d'água, né, numa placa de Petri,
e botava no congelador, a -5 graus. Ele trabalha numa câmara frigorífica. Aí ele coloca nesse microscópio eletrônico e acoplado uma máquina fotográfica em cima. Aqui, ó. Olha ele trabalhando. Aqui, ó. Água de fonte, ó. Fonte. Afasta, Shirley, afasta. Afasta. Aqui, melhor, né? Então, água de fonte Sambu Ishi Uzui. Ó. Olha só, é um cristal perfeito. Aí ele mostra que a água na fonte é um cristal, mas à medida que vai passando pela cidade, no meio da correnteza, lá no fundo, olha como é que a água fica deformada. O cristal da água, às vezes, nem se forma. Né? Ó, água da fonte, aí no meio. Aqui tem um efeito benéfico, né? Que é uma água colhida da beirada do rio. Aí ele acha, ele deduz que esses cristais que estão se formando é pelo efeito purificador dos peixes e das conchas na beira dos rios. O mais bacana é que ele faz experiência com a água. Então, na segunda parte do estudo dele, ele faz experiência com a água e mostra que a água se transforma sempre. Então, ele coloca 2 garrafinhas de água para ouvir música, que são 2 caixas de som. Aqui, ó, Sinfonia número 40 em Sol menor de Mozart. Eu fiquei apaixonada por esse livro e eu leio esse livro todo ano no ENEF, que é o Encontro da Família Espírita. E eu sempre pedia, para minha coordenadora, a Marisa, que ela me arrumasse um músico, né, que pudesse participar junto comigo da minha oficina. Então, aí ela me arrumou. Aí, quando eu estou contando essa história, aí ela me arrumou o Leandro Turano, que ele toca teclado, ele leva o teclado dele. Aí, quando eu falei Sinfonia número 40 em Sol menor de Mozart, ele lá toca a música e todas as pessoas que participam têm assim, a oportunidade de saber o que é, né? Ó, área na corda sol de Bach, ó, que era uma peça de violino. Olha como é que fica o cristal. Quando é submetida a essa música, quando ouve a música. É engraçado que cada música oferece um aspecto diferente da água. Então, ó, canção de despedida de Chopin. Música medicinal. Canção folclórica japonesa. Ô, Shirley, a gente vê que esses cristais ficam bem mais definidos, né? Exato. Ó, heavy metal, né? Parece que a música é de ira, né? Que aí o cristal se parte em pequenos pontos. Não quer dizer que seja ruim. Olha, ele fez experiência com a água. Olha, que interessante. Água não, com arroz cozido. No mesmo lote de arroz cozido, ele botou um num vidro e outro no outro vidro. Num ele ia todo dia e falava assim, obrigado, gratidão. Aí no outro ele falava, seu idiota. Aí o que ele falava, seu idiota, ele ia todo dia com os alunos dele. Aí apodreceu e ficou pútrido, um cheiro horrível. E o outro fermentou, mas não apodreceu. Interessante, né? Olha, ele mostrou palavras à água. Aqui, ó, palavra obrigada em japonês. Ah, mais longe é melhor. Ó, obrigado em coreano e inglês. Aqui, ó. Seu idiota. Em japonês e em inglês. Perde o cristal. A palavra. Você me enche o saco, eu te mato. Ó. Olha o que ele conseguiu captar. Só olhando no microscópio. A palavra amor. A palavra alma.
A palavra alma e a palavra demônio. A palavra anjo. Palavra anjo e palavra diabo. Olha a palavra, vamos fazer. Olha a palavra, faça a ordem. Destrói o cristal na água. Aí ele resolveu também mostrar fotos para as águas. Aí botou uma garrafinha de água em cima de uma foto de flores de cerejeira. Foto de santuário. Agora, o mais interessante, ele provou que o mundo da água se propaga à distância. Então, o que ele fez? Uma água que era ruim, que é essa aqui, tá? Que não tinha cristal nenhum. Aí ele combinou com 500 alunos que ele tinha, espalhados em diversas partes do mundo, né? Lá do Japão também. Então, ele falou assim, nesse momento, a tal hora, eu vou botar essa água do lado do telefone. E todo mundo envia Ti, que é energia, para essa água ficar boa. Aí, ó, como a água ficou depois de ter recebido a energia dessas 500 pessoas que estavam vibrando pela água dele. Agora, esse é o mais interessante. Um dia de terremoto no Japão, que o Japão tem muito terremoto. E o Masaru Emoto estava no hotel. Aí ele resolveu pegar um pouco da água do hotel onde ele estava. Olha como é que estava a água. É como se a água tivesse absorvido o terror que as pessoas estavam sentindo. Olha, totalmente transtornada, né? E aí, 3 meses depois, que a cidade começou a receber ajuda do mundo inteiro. E olha aqui, olha, uma água de uma represa, antes de ser oferecida em oração. Aí, depois que foi oferecida em oração, olha como é que ela ficou. Linda, né? Então, o poder da oração. Então, tem um costume muito bacana, né, dos evangélicos, que é sempre antes da refeição fazer uma oração. E às vezes até a comida é fresca. Aí você vai lá, come e passa mal. Não sabe por quê? Porque às vezes a pessoa que cozinhou botou uma energia ruim ali. E aí você, fazendo uma prece, você neutraliza. Então, ele nos ensina isso, ele prova isso, né? Aí, eu conheci esse livro em 2006. E aí eu fui olhar, eu falei, meu Deus, em 2007 eu precisei ser submetida a uma cirurgia. Que livro é esse, Sheila? Não apareceu a capa, não. Bota a capa para trás. Não, esse aqui eu vou mostrar daqui a pouco. Não é fake, não. É verdade. Não, então você continua falando do livro do Masaru Emoto. Eu conheci o livro do Masaru Emoto em 2006, tá? Estudando lá no André Luiz. Aí, em 2007, eu precisei fazer uma cirurgia. Aí meu filho falou assim, mãe, você leu O Nosso Lar? Eu falei, puxa, que vergonha. Eu que, né, espírita, não sei quantos anos, eu tinha o livro Nosso Lar há 18 anos na minha casa, e não conseguia ler. Aí eu falei, ai, meu Deus, tem que tomar vergonha, eu vou ler agora, que eu estou de molho em casa. Aí, quando eu estou lendo Nosso Lar, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó. Nosso Lar, escrito por André Luiz, né? Sobre a vida espiritual, o primeiro livro dele, ó, através do Chico. Aí ele, quando passa no Parque das Águas, né? Aí o mentor espiritual fala para ele, digo, não, André, a água não é só para a limpeza do nosso corpo, ela serve para absorver nossos sentimentos, nossas amarguras. Um dia o mundo saberá disso e utilizará esses recursos. Aí eu fui dar uma olhada, ó,
André Luiz começou a escrever em 1939. E o Emmanuel fez o prefácio em 1943. E a primeira edição foi em 1944. Eu não era nem nascida, né? Olha que interessante. Ó, não sei se vocês querem que leia. Querem que leia essa parte? Ó, o homem é desatento há séculos, tornou lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece para a gente o corpo físico. Nós somos feitos de 60% a 70% de água e uma criança 90% de água, né? Então, antigamente era assim, os médicos, né? Faltava médico, faltava hospital. A criança ficava doente, levavam para as rezadeiras. As rezadeiras rezavam a criança ficava boa, né? Ninguém se lembra desse tempo, né? A chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade, e a presença da água oferece a bênção do lar e do serviço. Ele, o homem, sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo. Antes de qualquer consideração, e virá tempo em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor, da água, né? Compreenderá que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento sua corrente, não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios, ansiedades dos homens, lavando a casa material e purificando a atmosfera íntima. E quantas vezes a gente chega cansado e tudo, aí toma um banho restaurador, né? E vai no centro espírita, toma um passe, recebe aquele fluido balsamizante, né? O que a gente pode fazer? Tanta coisa. E falando dessa parte e lendo o livro, o Leandro, né? Que é o músico que me acompanha, aí ele falou assim, tia Shirley, no livro dos médiuns tem também, já escrito sobre isso, Allan Kardec, ó. Eu falei, caramba! Aí eu peguei, ó, Livro dos Médiuns. Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8, Livro dos Médiuns, ó, que fala sobre o magnetismo, né? Das mudanças das propriedades da água por obra da vontade. Isso Kardec já falava. E o espírito atuante é o magnetizador. E falando sobre o papel que desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Então, que a vontade é atributo essencial do espírito, que é do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, que é a vontade, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Então, tanto o espírito encarnado, que somos nós, quanto os de espíritos errantes, que estão na espiritualidade desencarnados, a vontade é essencial, esse é o poder da vontade. E com esse poder da vontade, ele consegue... Ó, aí vai explicar. Alguém tem que ler tudo, eu não vou ler tudo, não, tá? Aí explica a facilidade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Aí, para ver também, capítulo dos médiuns, parágrafo referente aos médiuns curadores. E Revista Espírita de julho de 1859. Shirley, depois posta lá no WhatsApp, lá no grupo do curso, essas referências. Vou botar. Tá? Que é bom.
Mas esse tópico é É isso. interessante porque você falou da água, né, da experiência, e o quão a gente vê na prática a questão da água fluidificada, né, o quão é importante, o quão a água, como um elemento que consegue se moldar para receber essa energia, concentrar essa energia, o quão é importante a gente fazer a fluidificação da água na casa espírita, óbvio, mas a gente pode fazer na nossa casa também, né? Se você E fizer uma todo oração, e a mundo... gente falou do poder da oração, se a gente fizer durante a nossa refeição, abençoar a nossa comida, abençoar a nossa água, ela com É um certeza bom vai acontecer costume. essas imagens, né? Então, cada um de nós, né, com boa vontade, com aquele coração puro, pode fazer grandes coisas. Eu me lembro do meu pai, né, que meu pai não era religioso, não era ateu, né? Mas quando vinha aquela dor de barriga assim, aí ele talava com a mãozinha dele na minha barriga. E aquilo melhorava a dor. É uma ação magnética, né? Lixo. Gente, É isso. oi, Felipe, deixa antes da gente abrir aqui, a gente tem, pelo nosso horário aqui, tem 11 minutos, né, até as 9h30. Deixa eu só fazer um comentário aqui da mensagem da Beth, que colocou aqui no chat, eu estava lendo no chat aqui agora, não vou ler a mensagem toda que está aqui no chat, mas tem um ponto aqui. Se pode fazer o autopasse, né, lá na casa. Né? É importante, não precisa ser uma coisa institucional, né? Você pode, você não pode. A gente tem assim, o benefício de ter aquele jardim ali, aquele jardim interno. Você pode chegar antes até da própria sessão começar, faz a tua oração ali, faz a tua limpeza, aproveita a fonte, aproveita as árvores, aproveita a vibração que tem ali na casa. Quando eu chego, eu sempre vou lá, né, para a gente poder deixar do lado de fora as nossas questões pessoais, os nossos problemas de trabalho, as nossas, o que pode afetar o trabalho. E no final do trabalho, como às vezes é feito lá na salinha, né, você tem toda aquele trabalho, a parte da limpeza, né? Você tem a parte da limpeza que não deixa de ser você fazer essa sua asepsia final. Então, não só pode, como deve. Gustavo, mas acho que ela está perguntando se ela pode fazer na casa dela. Perdão, entendi, na casa. Pode fazer o autopasse. Aquilo que eu falei, o que eu aprendi e o que eu faço é durante o meu banho, porque as impurezas ali a água corrente leva. Entendeu? Quando a gente faz esse tipo de vibração em casa, né, a gente não recomenda trabalhar com incorporação dentro de casa, né? A gente tem que usar a ferramenta da prece, usar os conhecimentos que o Gustavo apresentou do passe magnético, né? Fazer esse movimento de limpeza com uma mentalização, com uma vibração, né? Mas de maneira nenhuma é recomendada fazer qualquer tipo de manifestação mediúnica, por mais que o médium seja experiente, seja bem desenvolvido, porque a gente nunca sabe o que pode aparecer ali naquele momento. Tá? Aleixo, diga lá. Boa noite, pessoal. É só uma complementação do que a Shirley estava falando. Ela estava demonstrando as partículas, né, da água. Aí tem uma página aqui no Instagram que é Geometria Sagrada. Aí apareceu para mim aqui hoje. Eu vou tentar mostrar aqui, rapidinho. Conforme o som vai vibrando, as partículas no caso aqui é areia, ela vai mudando a forma. E aí, além de ser com areia, cimática é o nome disso. É uma cimática, estuda, na realidade, consegue ver o som através de partículas ou então da água. Aí inventaram também um cimascópio, que aí consegue... Aqui é a água, a partícula da água. Conforme o som vai sendo emitido,
o desenho da água vai se modificando, da vibração. Então, assim, o que a Shirley... É só um exemplo aqui. Aí o que a Shirley falou era bem no micro, na partícula lá da água, né? Mas isso pode ser num potinho d'água menor, no espelho d'água, mas pode ser no oceano, pode ser negócio, aquilo que a gente estava falando antes, que o micro e o macro eles são similares, né? Então, é mais nesse sentido aí de dizer que tem na partícula, tem no maiorzinho um pouquinho, maior um pouquinho. É o que ela falou de 70% de água que a nossa composição também sofre essas interferências, essas influências, né? E daí a necessidade da gente sempre estar atento aí às vibrações, de modo geral, não só de som, como de pensamento, e as vibrações mais sutis e mais grosseiras, mas a gente precisa estar sempre atento aí ao que está circulando à nossa volta. Era isso. Obrigado, Aleixo, pela complementação. Shirley? Aí eu queria complementar também, em relação ao passe, que eu uma vez assisti um curso de passe, né? Que foi dado lá por duas moças lá da FEB, e elas falaram o seguinte, né? Que só você ficar com a imposição das mãos aqui no chakra frontal, aí você pode ir assim, né? Você não precisa fazer nada, porque às vezes a pessoa não fica muito confortável se você se mexer muito. Então, você pode ficar na cabeça as etapas, né? Dispersão, né? Limpar assim, o que está de excesso de energia, né? E depois só botar a mão, que aquilo vai ser direcionado para o lugar onde vai precisar mais. É só você ficar parado com a mão ali no chakra frontal. E em casa, né, você pode fazer uma prece, uma oração e tudo. E que você tem capacidade, porque às vezes a gente, né, até a gente, né, pode se desesperar por alguma situação, né? Mas que a gente tenha serenidade, sabedoria e serenidade para ficar calmo e saber que nós também temos capacidade. Jesus já falou: vós podereis fazer o que eu faço e muito mais além. É isso. Obrigado, Shirley. Flávio? Sou eu? Fala, pessoal. Esse livro aí que o Gustavo falou, né? A primeira vez que eu li esse livro, eu juro para vocês, eu quase que desisti de ser médium. Eu falei, eu não vou conseguir Por isso. que, Flávio? Eu não vou conseguir isso nunca, cara. Eu juro para você, eu fiquei desesperado, cara. Eu falei, caraca, eu não posso estar doente, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu não vou poder trabalhar. Caraca, é fogo, cara. É mais ou menos isso mesmo. Para as pessoas não se desesperarem, não, que a gente aprende. Fica tranquilo, se as pessoas não estiverem adequadas para dar o passe, a espiritualidade envolve com um campo de força e a pessoa não faz passe. Mas isso não é legal, porque eles precisam separar de 2 a 3 pessoas, espíritos, para poder fazer essa imantação de isolamento. Isso atrapalha muito eles. Então, assim, é importantíssimo a gente, principalmente com carne, álcool, fumo e sexo durante pelo menos 12 a 24 horas antes do trabalho mediúnico. É fundamental porque, inclusive para as pessoas que vão dar o passe ou energizar, não se sentir mal, ficar enjoados, com dor de cabeça, porque como está doando fluido, no momento que acontece o passe, se a pessoa não tiver com o estômago muito cheio e a pessoa que está recebendo o passe não tiver com uma vibração boa, pode gerar um certo desconforto. Entendeu? Vai dar tudo certo. Valeu, gente. Era isso. Obrigado, Flávio. Aproveitar para falar para o pessoal aí, se mais alguém quiser aproveitar esses últimos minutinhos para fazer uma pergunta, algum comentário, né, sobre o conteúdo que foi apresentado pelo Gustavo, pela Shirley, aproveitar o momento que nosso horário está terminando.
Shirley. Não, eu queria complementar, né? Que, na verdade, qualquer pessoa, né, de bom coração, de boa vontade, pode ter condições de dar o passe. Mas que nós somos igual a um cano, né? Que vai fluir para a gente. A água não passa pelo cano. Então, que a gente seja um cano limpo, porque a água é limpa, né? A energia vem limpa. Aí passa por um cano todo enferrujado, vai sair o quê? Meio barrento. Então, a gente quer passar o melhor, né? Que seja o desejo de toda pessoa que vai dar o passe, passar o melhor para o outro. Então, que a gente também esteja bem limpo, né? Realmente, lógico, né? Se a pessoa que está recebendo o passe tem merecimento, né? A espiritualidade vai bloquear a gente, né? Vai dar o passe direto. Mas só que nós também podemos ajudar, vamos dar trabalho para a espiritualidade, né? Que a gente tome vergonha na cara, né? É isso. Está trabalhando no Ramatiz, ou Shirley? Não. Essa lá? É assim mesmo. Mais alguém, pessoal? Podemos encerrar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Oi, Ah, gostei muito do conteúdo, tanto do Gustavo quanto da Shirley. Foi muito gratificante aprender e, né, crescer nessa matéria linda. Eu adorei demais sobre a água, a música, sobre o passe. Foi muito importante aqui e faz todo sentido para mim. Tudo que vocês me passaram, eu já sentia de alguma maneira quando eu estava na casa da Paula e agora eu tenho a certeza de que o que eu senti é, de fato, um estudo, né? Não é só a intuição, é, de fato, um estudo. Obrigada. Obrigado, Jéssica. Bom, pessoal, lembrar que a gente vai ter, então, a última semana de curso, semana que vem, né? A aula na segunda, a aula na quinta-feira, e depois o encerramento do curso no sábado, dia 8. Depois a gente vai enviar lá no grupo as informações, o horário, tudo direitinho sobre o sábado, tá bom? E qualquer dúvida também, a gente segue conversando e trocando material, informação lá no WhatsApp do curso. Bom, Gustavo, você faz o encerramento, então? Vou terceirizar para a Shirley. Então, Shirley. Eu posso cantar uma música, então? Pode, pô. Então, se queres ter Jesus no coração, aprende a amar e perdoar. Aprende a servir sem reclamar, levando sempre a paz ao seu irmão. Servir sem exigir ou lhe dar o seu perdão. Se queres ter Jesus no coração, amar e perdoar nos manda o Criador, servir com muito amor e sem olhar a quem, pratica sempre o bem, ajuda o seu irmão. Se queres ter Jesus no coração, pratica sempre o bem, ajuda o seu irmão. Se queres ter Jesus no coração. Obrigado, Jesus, queridos amigos espirituais, pela oportunidade de estudo, de aprendizado. Estamos sempre precisando. Abençoa a todos nós e fortalece nossa vontade. Faz com que estejamos sempre prontos aos seus pedidos. Que assim seja. Deus. Gente, uma boa noite a todos, um bom descanso.